Boa noite. Trânsito lento e congestionamentos fazem parte da rotina de milhares de recifenses. Mais de 600 mil veículos circulam na cidade. Para tentar melhorar a mobilidade, a Prefeitura do Recife estuda a implantação do rodízio de veículos nos horários de pico. O assunto divide opiniões. O rodízio é uma saída para o trânsito caótico da capital? Serão feitos investimentos em transporte público para deixar o carro em casa? Rodízio de veículos é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. E participam do nosso debate o coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife e membro do Grupo Direitos Urbanos, Érico Andrade. O doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor de Engenharia da UFPE, Oswaldo Lima Neto. Nosso terceiro convidado é o vereador do Recife pelo PPS, Raul Jungmann, que agora há pouco entrou em contato com a nossa produção, disse que está a caminho, então a gente aguarda a chegada dele para poder incluí-lo aqui nesse nosso debate. Bem, então como a gente não pode ainda trazer a questão política no primeiro momento do debate, né, por conta da ausência ainda do vereador, a gente quer saber tecnicamente o que é um rodízio e até que ponto isso realmente é solução para o trânsito de uma cidade. Vamos começar com a palavra do professor Oswaldo Lima Neto. Existem 3 exemplos de rodízio mundialmente famosos. Um é o de São Paulo, outro é do México, outro é da cidade de Bogotá. O México introduziu o rodízio mais por uma questão de poluição do que propriamente de congestionamento. E São Paulo também inicialmente por questão de poluição, mas em seguida por questão também de congestionamento. Bogotá, diferentemente desses outros 2, teve rodízio somente na hora do pico, os outros 2 eram ao longo do dia, e de certa forma dos 3 foi o que deu o melhor resultado. Os outros 2 deram um pouco resultado porque simplesmente as pessoas adquiriram mais carros. E no caso do México foi pior ainda, porque como era para combater a poluição, eles queriam comprar carros mais baratos para poder circular naqueles dias que eram proibidos com o carro que eles dispunham, compraram carros mais antigos, velhos, o que agravou ainda mais o problema da poluição. Hoje em dia, ou seja, isso foi, obviamente, os veículos foram melhorando um pouco em termos de combustão e tudo, e motores mais econômicos e menos poluentes. Isso foi reduzindo, eles foram tirando esses veículos da limitação do rodízio na questão da Cidade do México. Hoje, praticamente, só existe uma redução lá em torno de 7% mais dos veículos antigos. O caso de São Paulo também se deu esse processo, ou seja, as pessoas começaram a adquirir mais veículos para poder, driblar o pedágio. No caso de Bogotá, eles tentaram evitar um pouco isso, aumentando o número de dígitos. No caso de Bogotá, era 4 dígitos, né, por dia, e cada ano mudavam esses dígitos, para tentar pelo menos dificultar, vamos dizer, a compra de um veículo com placa diferenciada. Por que Bogotá deu uma solução melhor, um resultado melhor? Porque foi feito num bojo de uma série de mudanças. Melhoraram bastante o transporte público, com a implantação de um transporte chamado Trem Milênio, que ganhou fama mundial, implantaram 300 quilômetros de ciclovia, melhoraram o espaço público, ou seja, no bojo de todas essas transformações, foi introduzido esse rodízio. Foi o que deu o melhor resultado. Porém, na realidade, nenhum dos 3 veio para ser solução para o problema real. Érico, a questão está posta, né, como a gente falou, inclusive, na abertura, existem controvérsias, né, tem opiniões que são a favor de um rodízio, tem pessoas que são totalmente contrárias a um rodízio. Qual é a opinião do grupo Direitos Urbanos, né, do qual você participa, sobre essa questão do rodízio? Claro que as opiniões também do nosso grupo elas são divergentes. Entretanto, eu gostaria de destacar primeiramente que o carro, por mais que você tenha um tratamento de melhora da combustão, do processo, diríamos assim, de uso do combustível do carro, ele é sempre inviável ecologicamente. Ou seja, não tem um carro ecologicamente correto. Isso é diríamos assim, uma falácia, porque o carro, para se produzir um carro, o consumo de energia que gasto é absurdo. O carro polui, o carro consome o material, o petróleo, tudo isso, que é um recurso que um dia vai acabar e a gente está sem planejar isso, de maneira que o carro, do ponto de vista ecológico, ele não é
diríamos assim, algo para ser levado em consideração como um elemento que pode ser renovado ou melhorado. Não, ecologicamente o carro é um problema. Agora a gente precisa por carro para várias coisas, né? As pessoas se deslocam para o carro. E com relação à questão do rodízio especificamente, eu acho que não deve se discutir se é a favor ou contra simplesmente. Eu acho que o ponto é se essa medida ela tem sentido ou não, ou ela é inócua. O professor citou 3 exemplos, né? 2 deles, Cidade do México e São Paulo, são cidades completamente mal planejadas, desorganizadas. Então, o engarrafamento, ele reflete um problema anterior. O problema justamente da falta de estrutura de planejamento. Bogotá, por exemplo, ela fez um planejamento que envolveu várias formas de modalidade. Um planejamento centrado no transporte individual, que é o carro, que é um transporte que é feito pela menor parte da população, é uma cidade que, de alguma maneira, já está segregando. Ou seja, pensar o carro como prioridade de uma política pública já é uma inversão de valores muito forte, porque se privilegia poucas pessoas em detrimento da maioria. Então, acho que a questão do rodízio deve ser pensada também nesse horizonte mais amplo de um planejamento urbano, que deve guiar qualquer política pública, porque senão estaremos fazendo sempre medidas paliativas. Dr. Oswaldo Lima Neto, o senhor foi presidente da EMTU, né, uma empresa que era responsável por toda a movimentação do trânsito, não só no Recife, mas na região metropolitana como um todo. E aí conhece bem de perto esses problemas. O Érico trazia agora essa questão do planejamento, né, como sendo uma questão, inclusive, anterior a uma tomada de decisão, como, por exemplo, implantar uma medida como um rodízio. O Recife tem planejamento para pensar já na implantação de um sistema de rodízio? Não, o rodízio é uma solução, vamos dizer, que vem já com um problema muito grave instalado, que nós tardiamente estamos nos preocupando com ele, né? Em termos de planejamento, o Recife e a região metropolitana até hoje não tem um plano diretor de desenvolvimento. Tem um plano diretor, mas que não especifica, por exemplo, o modelo de crescimento que a cidade devia ter, quais são os tipos de uso, né, que deveria a cidade ter e o adensamento que deveria ter em cada lugar destes. Porque é aí que se começa a pensar uma cidade mais humana, porque você, ao, por exemplo, utilizar mais uso misto, vamos dizer, num local, você faz com que as pessoas não necessitem tanto do carro para resolver seus problemas do dia a dia, ir a uma farmácia, um supermercado, uma papelaria, ou o que seja, né? Então, se você tem esse uso misto ao redor da sua residência, né, você não precisa estar se deslocando de carro, você pode se deslocar ou a pé ou de bicicleta para resolver esse problema. Então, tudo começa daí. E essa coisa vai se agravando daí para frente. O crescimento, o espraiamento da cidade, por exemplo, é um problema mundialmente conhecido que não só agrava os custos de provisão de serviços públicos e transporte, nenhum transporte pode atender, transporte público, se a cidade não tiver adensada. Por exemplo, os Estados Unidos já foi um país onde o transporte público era tudo feito por bonde. A General Motors, numa certa época, resolveu, simplesmente pela a questão estratégica dela, comprar todas as companhias de bonde e exterminá-las, transformar em ônibus. O que é que aconteceu? As cidades americanas eram todas disciplinadas no entorno dos corredores de bonde, não se espalhavam. Quando entrou o ônibus e o carro, isso se espalhou de forma monstruosa. Então, você tem cidades como por exemplo, qualquer uma das cidades dos Estados Unidos, ela é muito espalhada com coisas no subúrbio, etc. Tal, e você compara com cidades europeias, é uma diferença estúpida. Por exemplo, Barcelona, comparada com qualquer cidade americana, né? Ou seja, com uma população até maior do que uma cidade com o mesmo porte nos Estados Unidos, tem uma área infinitamente menor. E todos vivem bem, circulam bem, porque lá há uma concentração, um foco em termos de transporte público e de transporte não motorizado. Isso é o que garante uma qualidade de vida. Nós estamos longe disso. Esperamos que, com as dificuldades que a gente vem enfrentando, porque a cidade está caminhando efetivamente para parar, e eu digo sempre que a sociedade é responsável também pela solução, ela tende a aceitar uma mudança de padrões de deslocamento para poder melhorar a sua própria qualidade de vida, né? Então, ou isso a gente caminha agora rapidamente para soluções que o mundo já mostrou, não precisa inventar nada, basta copiar o que está lá e adaptar aqui, e nós vamos ter, com certeza,
um desenvolvimento, uma qualidade de vida melhor. Quando o senhor fala parar, independente de um dia chuvoso, como foi o que a gente registrou. Não precisa disso. Eu acho que... Semana passada foi segunda-feira, já não lembro mais, o dia daquela grande chuva. Sexta-feira. Esses são problemas que se agravam, ou seja, a cidade, em termos de qualidade de vida, a gente está falando aqui de transporte, mas se a gente fôssemos falar, por exemplo, de saneamento público, isso é um horror. Ou seja, Recife, a região metropolitana trata 5% da sua água servida. 5%. Se você compara com qualquer lugar do mundo, isso é África, isso é submundo. Certo, Érico? Eu acho que o professor tocou numa questão importante, que é a questão de como algumas cidades, as cidades brasileiras, foram planejadas em função dos carros. Os carros, eles, de fato, espalham mais a cidade. As pessoas começam a fazer deslocamentos maiores. E o problema disso é que, do ponto de vista ecológico, a questão da cidade mais densa, ela é muito mais racional. Em outras palavras, é muito mais fácil controlar os recursos que nós temos numa menor área. E a grande questão é qual modelo que Recife quer adotar. Recife pode seguir, por exemplo, Barcelona, como o professor falou, Paris, ou a gente quer seguir esse modelo caótico de São Paulo, da Cidade do México, que tem uma dificuldade estrutural de alguma maneira, valorizar outras formas de modalidade. Ou seja, São Paulo está fazendo todo um esforço de fazer metrô, que é uma solução essencial para o trânsito, né? Para o trânsito das pessoas. Então, acho que a grande questão consiste em pensar mesmo em que medida a política pública deve estar pautada no uso do carro. Ou seja, eu acho que a questão central é mudança de valores, inverter os valores. Porque para inverter os valores, por exemplo, para que a pessoa faça um transporte intermodal, por exemplo, usando o carro para um deslocamento e depois a bicicleta, né? Tivemos hoje a instalação de várias bicicletas de aluguel, exatamente hoje no Recife. Para que haja isso, é necessário que as pessoas mudem a cultura. É necessário que as pessoas respeitem a bicicleta. É necessário que as pessoas se sintam seguras no uso da bicicleta. E que é o maior obstáculo para o uso da bicicleta é justamente o carro. Para vocês terem ideia, uma das estações dessas bicicletas de aluguel, ela foi instalada na calçada do 13 de maio. Por que não instalar essa estação na rua? Para ocupar 2 vagas de carro, 3 no máximo. A prefeitura não deixou. A gente precisa fazer intervalo, nosso intervalo é rápido, a gente lembra que você pode participar do programa com comentários, dando sua opinião ou trazendo perguntas através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. E a gente volta dentro de um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos rodízio de veículos. Participam do debate o coordenador da Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife e membro do Grupo Direitos Urbanos, Érico Andrade. O doutor em Planejamento e Transporte Urbano e professor de Engenharia da UFPE, Oswaldo Lima Neto. Completa o nosso debate o vereador do Recife pelo PPS, Raul Jungmann, que não participou do primeiro bloco porque estava congestionado no trânsito. Lembramos que você pode participar do programa mandando sua pergunta ou comentário pelo telefone 34236836 ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. Bem, a gente sabe que no dia 7 de maio, agora recentemente, foi colocada em votação na Câmara dos Vereadores uma proposta para se implantar o rodízio, que pela Prefeitura foi chamado de restrição de veículos, aqui na cidade. Esse projeto ele foi travado pela oposição. E aí, vereador Raul Jungmann, como um dos representantes da bancada de oposição aqui da Câmara dos Vereadores do Recife, por que a decisão de travar e por que esse projeto não foi bem-vindo? Bom, boa noite a todos. Esse projeto foi travado com a luxuosa colaboração do governo, da base do governo, que estava morrendo de medo, que não estava convencida, que não queria votar e se sentia que ia para o matadouro. Nós somos 4, a base do governo é 35. Então fica evidente que nós não temos a menor capacidade de travar um debate como esse. Na verdade, o que é que acontece? Um belo dia, o secretário João Braga vai para um fórum aqui na Fafiri e no dia seguinte nós temos as manchetes. O rodízio vem aí. Tá? Somos todos tomados de surpresa. A primeira pergunta que você faz é o seguinte: os estudos, foram feitos alguns estudos, existe algum cenário, uma análise de impacto? Afinal, o que é que vai ser isso? Como vai ser isso? Não existe nada. Mas nós temos uma situação difícil, como todos nós reconhecemos,
E é preciso fazer alguma coisa. Muito bem. Então, aí surgem as ideias de que você vai fazer um rodízio seletivo nos horários de pico em determinadas vias ou corredores da cidade. Muito bem. Então, quantas pessoas vão deixar os seus carros num determinado dia e vão para dentro do sistema de transporte coletivo sucateado, superlotado e que nos horários de pico já está sobrando gente? A gente não sabe. Então, isso é uma crueldade para com quem está dentro do sistema, tá certo? Que já tem as suas dificuldades, porque vai disputar espaço com mais gente, e é também uma crueldade para quem vai ter que deixar o seu carro em casa e não tem um sistema de transporte coletivo, tá certo, para recebê-lo, né, à altura dessa demanda, né? Então, por isso é que nós nos posicionamos contrariamente. Daí a campanha O Rodízio não é solução. Solução, transporte coletivo de qualidade e para todos. Bom, depois que nós conseguimos travar com a ajuda, como eu disse, da bancada do governo, tá certo, que inclusive nos pedia durante o debate, Érico, o seguinte: arranje um jeito de sair disso, porque isso é um matadouro, era o que o pessoal percebia. Então, o que foi feito? O prefeito, então, disse: olha, isso só vai voltar quando tiver o plano de mobilidade. Porque o plano de mobilidade que estava lá, que foi enviado por João da Costa, foi retirado e agora a gente não sabe o que vai ser feito, né, no que diz respeito a essa questão. Foi retirado por uma questão política ou porque não era bom? Olha, isso não é claro. Aliás, nada é claro, né, nesse aspecto. Porque, afinal, o atual prefeito disputou a campanha pela oposição, tá certo? Mas faz uma prefeitura de continuidade, na medida em que o PT está na base dele. Então, nada é muito claro das razões que movem ou que motivam esse tipo de mudança. O que é importante dizer aqui, para concluir, é o seguinte: todos nós temos uma grande convergência, tá certo? E como dizia aqui o Érico, dizia também o professor Oswaldo Lima, de que nós precisamos ter transporte de qualidade, coletivo. Isso significa ampliação de metrôs, significa BRT, significa ter ciclovia, enfim, isso tudo que a gente já sabe e que nós estamos de acordo. O que você não pode você tem hoje os BRTs que só vão estar concluídos se estiverem em junho para o ano. Você tem a Via Mangue, tá certo? Que não é um projeto do meu especial agrado, mas que também só fica pronto para o ano. Tá certo? Você não tem ampliação do metrô, que está absolutamente, está aí a estação de transbordo, etc. Pelotas da Silveira de manhã cedo, quem for ver sabe o que eu estou dizendo. Você não coloca um ônibus, você não tem a concessão, tá certo, que foi aberta, o consórcio, né, de tal, para o consórcio metropolitano, também isso fez água. Você não coloca um ônibus novo e você resolve fazer um rodízio. Quer dizer, a prefeitura não faz sequer o dever de casa e tudo isso está em andamento. Então, evidentemente, que a nossa posição, embora favorável ao transporte coletivo, nada de carrocracia, mas isso do jeito que está, é simplesmente inadmissível. Nós precisamos fazer um registro de que na montagem desse programa nós fizemos alguns contatos, né? Convidamos representantes da Prefeitura, da Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, convidamos também alguns parlamentares da bancada que defende o governo, e alegaram problemas de agenda, né, e por conta disso a gente não tem uma representação oficial do governo, né, da prefeitura aqui no nosso debate. Isso, né? traduz melhor do que qualquer coisa. Mas nem por isso o debate ele deveria ser travado, como aconteceu lá naquele momento. As razões são outras. E a gente continua, e eu pegaria um gancho exatamente nisso que o vereador acaba de colocar. Ou seja, para trazer o rodízio ou um sistema de restrição, seja lá qual for o nome, a gente precisa ter condições que atendam às necessidades da população. Eu chamaria a atenção num aspecto. É necessário, sem dúvida, um melhor transporte público. Mas, por mais melhor transporte público que haja, há pessoas que jamais vão utilizar o transporte público, né? Não vão. E usam como desculpa sempre. Ou seja, tem de melhorar o transporte para eu poder... Isso é corrente. É claro que você não pode deixar determinados níveis, padrões, como o vereador salientou aqui, existirem. Isso tem de ser solucionado, né? Queria dizer também o seguinte: o plano de mobilidade que, pelo menos, está se tentando fazer, é um plano realmente diferenciado do que estava na Câmara. É um plano que espero eu mais amplo, né, pelo que foi dito pelo próprio prefeito. Agora nós temos já uma lei de mobilidade extremamente boa, que precisa realmente ser
implementada. E esse plano, eu acredito que ele possa contemplar uma série de medidas. Não sei, você começa com as calçadas, que o prefeito também já se referiu que vai fazer um investimento grande em termos de calçada. A questão da ciclovia, como o Érico falou, hoje foi lançado aqui um programa de bicicletas de aluguel com o apoio do Itaú, a Sertel e o apoio dos governos estaduais e municipais de Recife, Olinda e Jaboatão, que pode ter algum defeito aqui e ali, mas é um aspecto também positivo. As próprias ciclofaixas móveis, apesar de que ser uma coisa para lazer, elas têm aspectos positivos também. Quais são eles? Primeiro, desmistifica um pouco aquela questão de se movimentar de bicicleta. Muita gente jamais acreditaria que você chega, de repente, sai de Casa Forte e chega no centro da cidade. Pô, não cheguei morto, não cheguei... Quer dizer, é uma coisa que é factível mostrar às pessoas que tem. Claro, é lazer, né? Crianças que nunca usaram uma bicicleta passam a usar. Então, isso tudo é interessante. Agora, obviamente, sair disso para uma rede cicloviária, para o dia a dia, é outra coisa completamente diferente. Isso vai exigir uma série... E uma coisa que foi falada aqui, que tem de ser melhorada, e não é coisa do outro mundo melhorar, é a questão da intermodalidade. A gente ainda não tem nenhuma estação de metrô, nem estação do SEI, seja com bicicletário decente eu digo, decente seguro, né? Ou seja, internamente aos terminais, nem estacionamento para carro. Não vamos ter ilusão que o carro vai ser retirado da sociedade. Não vai. O que a gente tem de pensar é um melhor uso para ele. As pessoas que não necessariamente necessitam do carro, porque tem horário fixo de trabalho, tem lugar fixo de trabalho, ele pode optar futuramente por um transporte público, por táxi ou o que seja. Eu diria que hoje há medidas de restrição, porque toda a gente está falando aqui de medidas de restrição. Para mim, eu começava com o estacionamento. Tá certo? Se pegava os lugares mais complicados da cidade, descongestionado, e exercia o poder público, de, olha, aqui eu quero tantas vagas aqui, limitava o número de vagas de estacionamento. E aquelas que ficassem lá, eu cobraria caríssimo. Aí você, não tem transporte público, vai de táxi, vai do que for, agora ali as vagas são aquelas. Então, o cara começa a sentir um gostinho que não é bem assim, ou seja, porque o usuário do carro hoje, ele não paga nem um décimo do custo que ele impõe à sociedade. A Zona Azul, por exemplo, seria abolida na sua... Não, você tem preço, agora botaram um preço de R$40 no estacionamento para o jogo de ontem. Existe vaga no centro da cidade com 5 horas pagando R$1. Isso é um absurdo. Para criar dificuldades mesmo. A vaga de graça, praticamente, porque o cara ainda estaciona no centro da cidade de graça, ou ilegalmente, quer dizer, porque não há controle. Então, isso, o estacionamento, a política de estacionamento, é das políticas mais, ou seja, eficazes em termos de restrição. Da forma como se coloca, só um segundinho, Érico, eu passo já a palavra para você, mas da forma como se coloca, o sentimento, pelo menos, que me chega é de que é preciso haver muita orientação, se construir uma nova cultura, ou seja, desconstruir um modelo vigente para se implantar uma nova mentalidade em relação à utilização, do carro. Você tem um embate contra o governo federal e os governos municipais. O governo federal, com a sua política tributária, está dando isenção há anos. E aí temos impacto entrando na cidade de Recife, entram quase 250 carros por dia. Esse papel já tem sido iniciada já a feitura, né, ou a construção desse novo modelo, Érico, na sua opinião? Eu acho que a própria Fundação da Hemiciclo, ela tem como pressuposto fundamental uma luta contra um privilégio de uma política pública voltada para os carros. O professor tocou na questão que eu considero essencial. Quer fazer restrição, ponha taxamento de estacionamento com alto valor em toda a cidade, ou na maior parte da cidade. Porque você veja, cidades como Paris, você paga para estacionar o carro o tempo todo. O problema daqui é que tem estacionamentos que viram privados. As pessoas compram apartamento, já vi propaganda de apartamento dizendo, e você tem estacionamento na rua. As pessoas estacionam na rua, a Rua do Futuro, por exemplo, tem carro o tempo inteiro. Por que as pessoas, qual o direito que as pessoas têm de usar um espaço público por um bem privado, com um volume gigante que é o carro? Entendeu? Então, a gente tem que pensar um pouco isso, porque se não mudar a educação, se não discutir a cultura, não tem medida que vá solucionar. Porque se a gente for pensar direitinho, na verdade, o transporte do carro deve ser mais lento do que é. Se a gente tivesse faixa de pedestre em todas as ruas, como tem em Paris e Barcelona,
certamente o carro ia passar mais tempo ainda para se deslocar. Porque os carros não têm faixa pedestre, as pessoas passam rápido pelos pedestres. Não é? Então, a ciclofaixa ela tem um ponto positivo de colocar as pessoas na rua, mas ela tem que ser acompanhada por medida educativa. Porque várias pessoas que estão na ciclofaixa, elas, por estarem protegidas, elas não têm a dimensão do risco que o ciclista corre diariamente. Né? Então, é importante que a gente trabalhe muito essa questão da cultura. A restrição do carro tem que ser feita uma medida enérgica. Acho que a medida mínima que tem que ser é pagar, como o professor falou, um estacionamento mais caro nas ruas do Recife, pelo menos do DEB, graças para cá. Tem que ter esse tipo de restrição. Né? Mas já antes de resolver a questão do transporte público? Uma coisa não pode estar subordinada à outra. Acho que o grande ponto isso é uma desculpa do governo. E de algumas pessoas, como o professor falou, a gente não pode subordinar a melhora de um em relação ao outro. Porque a classe média está acostumada a fazer o seguinte: não tem saúde, paga. Não tem colégio, paga. O problema é que o carro não dá para a gente fazer isso. Por quê? Porque a gente usa carro e congestiona, porque várias pessoas estão usando o carro. Londres é um exemplo. O pedágio, a gente está falando de restrição, é uma outra restrição. Tem diversos. O mais famoso é de Londres. Está lá, eu tive recentemente lá, você praticamente na hora do pico você não vê carro dentro da cidade. Você vê muito ônibus e táxi. Né? E está lá, você agora cobra-se R$25 para cada ingresso diário de cada carro naquela área. Vereador Raul Jungmann, eu gostaria que o senhor comentasse esses pontos de vista aqui do Dr. Oswaldo Lima Neto e do Érico. Pelo que eu entendi, eles colocam que haveria necessidade de se trazer medidas restritivas, né, para o estacionamento, né, na cidade, já sem ainda ter sido resolvida efetivamente a questão da qualidade do serviço público. Qual é a sua opinião sobre isso? O que eu acho é o seguinte: não dá para você pegar o cidadão, tá certo, que vive hoje, né, esse congestionamento. Outro dia minha filha chegou chorando em casa porque passou 2 horas e meia presa dentro do estacionamento, e dizer o seguinte: olha, sempre vai existir quem não vai querer entrar dentro do sistema. Não podemos esperar que o sistema fique pronto para poder fazer. Estou de acordo. Agora, democraticamente, quem é que estabelece onde é que está esse limite? Um tecnocrata que diz o seguinte: olha, não dá para esperar e vocês tratem de ir lá para dentro, tá certo? É assim que nós vamos fazer? Ou nós vamos passar numa discussão democrática lá dentro para estabelecer exatamente qual é esse instante? A prefeitura não fez o seu dever de casa. A logística de carga e descarga é uma esculhambação dessa cidade. Ela não fez. A questão do estacionamento é, como foi dito aqui, outra esculhambação. Agora, quem vai pagar essa conta é quem está dentro do carro? Por quê? Porque eu tenho princípio de que, olha, esse negócio de carro não é uma boa transporte coletivo. Eu também acho isso. Aí não tem discussão. Agora, eu não vou punir, tá certo, um segmento da população sem que o ente público, que é a prefeitura, pelo menos faça o básico. Por exemplo, a prefeitura não fez um metro de pintura de faixa exclusiva para ônibus. Não fez um metrinho sequer. E isso significa retirar espaço do carro e dar mais velocidade para os ônibus. E agora, eu vou arbitrar isto, dizendo o seguinte: pois vocês tratem de sair dos seus carros e vão para dentro, sem que a prefeitura cumpra ou faça o seu dever de casa? Que história é essa? Isso não é democrático, isso é autoritário. Eu quero, sem a menor sombra de dúvida, que o transporte coletivo, e eu sou contra carrocado, e eu ando de bicicleta, viu? Para cima e para baixo, estou em cima de bicicleta, e lamento muito, tá certo, não poder ter um transporte coletivo como tem em Londres, como tem em Paris, como está sendo dito aqui. Porque quando se diz, não, em Paris e Londres não tem ninguém no centro. Bom, a cada 300 metros eu tenho exatamente uma estação de metrô. Vá pegar metrô às 6h30 da manhã, tá certo, em qualquer dessas estações para você ver uma coisa, que é literalmente um risco de vida que você tem. Então, se nada disso, só um instante, se nada disso muda, eu vou decidir, tá certo, tecnicamente, que vocês vão para lá ou vão para cá. Não. Eu acho que isso quem cabe decidir é uma Câmara de Vereadores, ouvida as pessoas. Eu acho que existem pessoas que não vão entrar dentro do sistema e o sistema deve ser o sistema coletivo. Agora, a solução tecnocrática, autoritária, de dizer, olha, vocês vão para lá porque o sistema vai ter que ser assim ou vai ter que ser assado, não. Isso tem que passar por um plebiscito pela população. Se não for plebiscito, vai para dentro da Câmara de Vereadores e é democraticamente, na discussão e no debate, que a gente vai estabelecer qual é o limite e em que momento isto deve acontecer. Olha, por isso é que eu digo, ou seja, é que a solução do problema não está somente com a prefeitura, não. Mas não está mesmo. Está com toda a sociedade. A sociedade almeja uma melhoria de sua qualidade de vida. Sim, então ela tem de mudar os padrões dela. Hoje, se fosse cobrar de cada um que tem carro, o que é que o carro custa para a sociedade,
já podia aumentar as taxas de todo. Você podia botar na taxação anual que o carro recebe, porque o valor é altíssimo. Taxa de poluição. É muito alto. Então, isso não quer. Ninguém está falando aqui de ditadura, nem de coisa, mas a população tem que se conscientizar. Por quê? Inclusive, nas determinadas decisões, o próprio usuário do transporte público, ele não é ouvido. Né? Por exemplo, quando houve uma discussão aí sobre o negócio de se vai ter viaduto, não vai ter viaduto, não sei o quê, aqui na Agamenon, o usuário do transporte público, aquilo ali era para garantir uma faixa exclusiva de ônibus na Agamenon. Mas os usuários de ônibus que utilizam o sistema de ônibus não foram ouvidos. Há um esforço real agora, já, o governo do Estado já está implementando 2 corredores, o Norte-Sul e o Leste-Oeste, e o governador tem dito para toda a opinião pública que vai implementar 100 quilômetros de BRT. Isso é uma melhoria significativa? Em relação ao passado. É o suficiente? Não, mas já é uma melhoria boa. Nós precisamos fazer mais um intervalo, o Érico estava querendo falar, a gente deixa para que você tome a palavra no início do próximo bloco. E a gente lembra que você ainda pode participar do programa através do telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotv@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãopr. A gente volta dentro de um instante. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. O tema de hoje é restrição de veículos. E no bloco anterior a gente disse que passaria a palavra para o Érico, mas eu gostaria de agregar aqui uma pergunta. É a pergunta de Moura, do bairro do Recife. Ele fala, antes da proibição dos veículos alternativos, como combis e vans, trafegarem no Recife, os transportes coletivos eram climatizados. Por que, então, não são readmitidas, já que realizavam um bom trabalho, diferentemente dos ônibus? E aí você, como articulador social, né, eu gostaria que vocês colocassem sobre isso. Eu estou impressionado com a coincidência da questão, porque eu vou falar exatamente disso. Como a gente está pensando sempre a sociedade do ponto de vista da classe média. Quando houve a tirada do transporte alternativo, prejudicou várias pessoas. Várias pessoas estavam usando transporte alternativo porque o transporte público não era bom. Elas não tinham como ter carro, o que elas tinham? Tinha um transporte alternativo que as conduzia muito mais rapidamente. Então, quando se tirou aquilo, não se teve uma melhora significativa no transporte coletivo. O que notou-se, em alguns casos, foi alguma degradação. E parece que a celeuma que causa o rodízio é vista com outro olhar. Isso que eu acho preocupante. Porque se a gente conseguiu, numa medida muito radical, tirar o transporte alternativo, que era necessário por questões de infringir lei do trânsito, questões desse tipo, por que não fazer uma medida radical com relação à restrição do uso de carros, ao invés de fazer o rodízio, fazer o básico, que é taxar o carro no que diz respeito ao uso do estacionamento da calçada, que é aumentar o número de faixas de pedestre, aumentar o número de sinais para o pedestre. É inadmissível que sinais como o sinal em que morreu o menino atropelado na Avenida em Boa Viagem, o rapaz de 16 anos, morreu na faixa de pedestre. Aí ele cometeu a fatalidade de passar no sinal verde. Qualquer um de nós pode cometer essa fatalidade. 2 carros parados, um vem por fora e mata o menino. Então, esse que é o ponto. Ou seja, naquele sinal, para você ter ideia, naquele sinal, eram 15 segundos para o pedestre e 8 minutos, 6 minutos para o carro. Então, essa inversão é que é perigosa, que a gente tem que discutir. Se a gente torna a cidade mais padronizada nesse ponto, não é necessário rodízio. Deixa eu dar mais uma notícia para esse rapaz. Ou seja, o vereador falou aqui sobre a questão da licitação. Realmente, a licitação deu vazia, ela deve ser relançada pelo Grande Recife, dentro de algumas semanas aí, e a previsão é que haja, por exemplo, veículos com ar-condicionado e câmbio, automático, o que vai melhorar, por exemplo, no caso, começando pelos BRT, pelas linhas troncais do SEI, e num processo de renovação nas linhas alimentadoras também. Então, no futuro, isso deve vir. Nós temos aqui um problemão para a gente resolver, mas vamos resolver. Aqui assim, é uma quantidade enorme de perguntas, As pessoas querem participar de todo jeito. Então, para que a gente possa contemplar o maior número, peço que nesse último bloco a gente procure dar respostas mais rápidas. E aí, eu gostaria, antes de entrar assim, muito mais efetivamente
nessas perguntas do público, ainda deixar uma questão para o vereador Raul Jungmann. É que o vereador Liberato Costa Júnior já havia encaminhado um projeto propondo um rodízio nos moldes de São Paulo, salvo engano, em 2008. Né? Depois entra o projeto do vereador Gilberto Alves, do PTN. E aí o primeiro era nos moldes de São Paulo. O do Gilberto Alves, ele já propõe a restrição em horários. O que realmente difere? Ou seja, o fato de ser restrição só em pequenos horários significa que o nosso trânsito é menos caótico do que o de São Paulo, por exemplo, onde o rodízio é o dia inteiro? Não, porque hoje o de São Paulo, em certa medida, é mais leve do que o nosso aqui, porque é apenas um dia por semana. Esse, no caso do seletivo que você tem aqui, aliás, aqui é uma questão muito interessante, semântica, porque se chama de restrição, não é? Algo que, na verdade, é um rodízio seletivo em horário de pico. Você pode chamar do que você quiser. Agora, eu entendo que o de São Paulo, por exemplo, que é, na verdade, um dia por semana, porque você tem a placa 1, 2, 3 num dia, 4, 5, 6 e assim por diante, ela é menos, digamos assim, ela é mais abrangente, né? Porque é o centro expandido de São Paulo. Né? Eu trabalhei 2 anos no Conselho de Administração da Companhia de Engenharia de Tráfego, lá de São Paulo, que administra o rodízio e administra o tráfego lá. Então, são diferenças que estão relacionadas às escolhas que você vem a fazer. No caso aqui, horário de pico versus determinados corredores é, obviamente, você procurar ampliar a velocidade do fluxo, né, dos ônibus que transitam por aí. Né? Enquanto que o projeto do Liberato, que é o primeiro, ele, na verdade, está muito mais calcado no que seria a experiência de São Paulo. A experiência dessa, que é bom lembrar, não existe em nenhuma outra cidade brasileira, tá certo? Apenas exclusivamente em São Paulo. A oposição acha melhor o projeto de Liberato? Olha, eu quero dizer que sem estudo, sem ver, sem saber o que é, sem sinalização, sem origem e destino, aí é loteria. Nenhum, nem outro, tá certo? E queria só dizer a última coisa. Em 1996, 1996, quando é implantado o rodízio em São Paulo para cá, São Paulo teve crescido a sua frota em 2.900.000 veículos, tá certo? E hoje, inclusive, com as medidas que estão sendo tomadas pela Câmara Legislativa, que é exatamente de não punir durante o primeiro ano quem incorrer em furar o rodízio, você, na verdade, está indo num processo de declínio do rodízio. Nada contra, apenas dizer que isso significa, evidente, medidas emergenciais, como disse aqui o professor, mas isso é também enxugar gelo se você não fizer as outras mudanças que são necessárias. Pergunta do Ricardo Lima para o professor Oswaldo Lima Neto. Gostaria que o senhor explanasse sobre o impacto positivo que o modal metrô poderia produzir numa eventual expansão do seu sistema na região metropolitana. Resolveria efetivamente o problema? Olha, nós não temos aqui no Recife grandes demandas nos corredores. As nossas demandas variam em torno de 25 mil passageiros por hora no horário de pico. Essas demandas, elas são perfeitamente atendidas por esse modal que a gente chama do BRT. Ele pode chegar até 30 mil. Naturalmente, com um futuro mais longo, você pode mudar isso. Mas na escolha modal, você tem de olhar qual é a demanda do corredor, né? Você tem também, obviamente, ver a questão de preço. Por exemplo, um BRT desse, que eu classifico desde que ele opere corretamente como um metrô sobre rodas, ele custa de 6 mil a 8 milhões, 6 a 8 milhões de dólares o quilômetro, né? Se eu estou falando de um bonde, né, moderno, eu já pulo esse negócio para 20, 25 milhões. Se eu falo metrô, nós não temos um metrô aqui. Nós temos um trem de subúrbio com cara de metrô. Mas metrô transporta 65 mil passageiros por hora por sentido. Só que ele custa de 100 a 150 milhões de dólares o quilômetro. Então, para nós, é muito melhor que a gente atenda esses nossos corredores, que têm essas demandas em torno de 25 mil, com essa modalidade de BRT, porque aí a gente consegue formar uma rede, porque não adianta ter uma linha, né, porque o nosso metrô aqui, ele transporta a mesma coisa que um BRT desse. O nosso metrô transporta numa linha dessa 22 mil passageiros e já está esgotada, né? A linha sul deve melhorar um pouco, vai chegar novos veículos, etc. Tal, mas é isso. Então, a definição, ou seja, claro, o metrô é o que há de melhor, mas o problema é que ele é muito caro, tá certo? E ele atende uma demanda muito maior do que a que nós temos hoje aqui.
O Rogério de Brasília Teimosa parabeniza o programa pelo tema e gostaria que os debatedores explanassem a questão da verticalização exacerbada na cidade, que culminará na desapropriação de muitos moradores de meu bairro para investimento na mobilidade voltada para os carros. Essa ação representa um tiro no pé na próxima gestão, que precisará financiar novas moradias. Também vai de encontro ao discurso adotado pela presidente Dilma. O que precisamos mesmo é de incentivo à educação para os motoristas, tanto de transportes públicos quanto privados, e ciclistas. Acho que, por exemplo, é absurda a ciclofaixa simbólica somente aos domingos. Precisamos mesmo é de ciclovias bem planejadas e seguras. Essa é uma opinião do Rogério de Brasília Teimosa. E o Ricardo Carvalho da Jaqueira, ele pergunta, existem 3 problemas no trânsito do Recife que devem ser tratados: os estacionamentos, a lei de carga e descarga de caminhões e o conserto de vias públicas. O que é mais importante é resolvê-los. Bom, na verdade não é uma pergunta, é um comentário também. Claro. Vamos puxar aqui uma outra pergunta. Aliás, mais um comentário, mais uma opinião. E isso eu acho muito bom para o programa Opinião Pernambuco, que a gente não fica com as opiniões restritas apenas aos nossos convidados. É o Flávio Teles, de Boa Viagem. Concordo com o vereador e gostaria de destacar que transporte público de qualidade começa com os usuários sentados. Vamos passar a palavra para o Érico, né, que foi quem ficou aqui na vez da rodada. Eu vou contrariar essa opinião. Em hora de pico, em lugar nenhum do mundo existe usuário sentado. Pode até ter sentado, mas a maior parte viaja em pé. Horário de pico, em qualquer parte do mundo, Paris, Londres, Nova York, vai ser um horário que tem concentração de pessoas. Você não pode planejar um transporte, né, que envolve custo, para que todo mundo esteja sentado em qualquer horário. Né? Eu acho que o desafio também do transporte é você reforçar a ideia de intermodalidade, ou seja, associar o metrô à bicicleta. Porque você pode ter uma rede de metrô mais ampla desde que você faça a intermodalidade. Claro que é muito caro o metrô, e aí o BRT cumpre essa função. Mas se você tem metrô associado a uma modalidade que é a bicicleta, isso já facilita, porque você consegue fazer com a bicicleta pequenos deslocamentos ou médios deslocamentos e com o metrô deslocamentos mais acentuados. Então essa associação do metrô com a bicicleta eu acho que é essencial. E com relação às ciclovias, como foi colocada a primeira questão do rapaz de Brasília Teimosa, eu acho que é essencial a gente perceber o seguinte: fazer ciclovia e ciclofaixa é algo muito, muito simples. Depende de uma decisão política. Porque ciclovia e ciclofaixa faz com que, necessariamente, o trânsito, o deslocamento por carro seja ainda mais lento. Vereador Raul Jungmann, mesmo fora do horário de pico, tem situações, né, onde as pessoas elas acabam tendo necessariamente que ser conduzidas em pé no ônibus e sem o ar-condicionado, numa situação de uma cidade que tem um clima absurdamente alto, né, como o caso do Recife. Acha que é só resolver a questão ou seja, o simples fato de não ter o assento no horário de pico, isso coloca o nosso transporte numa condição louvável? É por aí? Não, não é isso. Eu concordo com eles que no horário de pico, qualquer cidade do mundo, você fica em pé. O problema é que, vamos fazer um comparativo, um sujeito que está em Paris, no horário de pico, e pega, por exemplo, o sistema de transporte, ou, por exemplo, em Nova York, ele tem segurança, ele tem economicidade, ele tem limpeza, ele tem pontualidade. E ele tem tráfego fluindo. Sim, exatamente, tráfego fluindo. Quer dizer, ele tem um sistema que realmente está desenvolvido e pode receber. No horário de pico, vai ficar em pé, no horário que não tiver, ele vai ficar. Mas o sistema como um todo, como o sistema de transporte coletivo de massa, ele funciona e atende. Nós não temos isso aqui, tá certo? Se você, volta a dizer, se você for na Pelópita Silveira e fizer uma reportagem às 6h30 da manhã, você vai ver uma tragédia que é exatamente aquele momento. Quer dizer, aquele sistema, como disse aqui o professor, ele está absolutamente saturado. Né? E mesmo assim, ele tem, a rede dele é muito curta para atender o conjunto de necessidades que lá dentro está. Dentro do esquema de transporte coletivo, uma grande perda que nós tivemos, que foi citada aqui pelo Érico, por exemplo, foi o transporte intrabairros, tá certo? Que saiu com a van. Tudo bem, a van gambava todo aquele processo, mas você não colocou nenhum tipo de sistema intrabairro para você, de certa forma, irrigar e fazer aquilo. Você tem os problemas que são exatamente a grande quantidade de linhas que você tem, né?
dentro da cidade que precisaria de alguma racionalização. Acho que esses BRTs vão nos ajudar nesse sentido. Mas o que eu insisto aqui, e que eu quero mais uma vez deixar bem claro, colocado, é o seguinte: você, que era o tema do nosso debate aqui, tá certo? Você impor o rodízio, né, ele implica em que algumas questões que aqui foram colocadas, elas sejam, digamos assim, antecipadamente equacionadas. E não estou falando de nada estrutural nem do outro mundo, não, tá certo? Que você precisa fazer para, pelo menos, você dar uma melhor adequação. Se tem pessoas que vão ficar e vão resistir, tá certo, a esse processo, eu quero lembrar que hoje, contrariamente ao passado, tá certo, a cozinheira tem carro, o garçom tem carro, tá certo? Determinadas empregadas vão ter, domésticos inclusive, podem ter carro e assim por diante. Então, isso não é uma questão só da elite, tá certo? É meramente uma questão exclusivamente cultural. Isso que o senhor levanta é polêmico, porque o senhor citou algumas classes onde normalmente as pessoas têm um carro. Isso. E nós temos um outro segmento da sociedade que tem 2, 3, 4 carros e que, teoricamente, não teria nenhum tipo de incômodo com uma implantação de um rodízio, de um sistema de restrição. Posso dar um número? 22% tem um segundo carro, 7% tem um terceiro carro. Aliás, 22% já tem um segundo carro. E 7%, então praticamente um terço já tem um segundo ou um terceiro carro. Doutor Oswaldo, como é que fica uma situação desse tipo? Como é que o senhor faz essa análise? Porque, inclusive, as pessoas colocam isso como um problema, né? Ou seja, quem tem mais de um carro não vai nós ainda temos uma grande percentual das pessoas que se movimentam por ônibus e que sofrem o problema dos congestionamentos. Ou seja, você está dentro de um carro com ar-condicionado, sei o quê, é muito ruim, estressa. Mas dentro de um ônibus, numa hora de pico, obviamente, é um negócio insuportável, né? Então, se você for pesar, quem sofre mais é o pessoal mais pobre que utiliza o ônibus, né? E que é a maioria da população. Então, isso que o vereador cobra é importante. Eu acho que dentro desse plano de mobilidade deve ter aspecto disso ser não só os corredores já consagrados aí que estão em construção, mas também as faixas exclusivas. Vai causar outra polêmica, porque quando você prioriza para o ônibus, você vai tirar prioridade para o carro, e aí vai muita gente chiar, obviamente, né? Eu me lembro quando da Boa Vista, gente que nunca passou por lá, quando soube que ia reduzir para uma fábrica, ficou bronqueadíssimo, né? Então, isso é por isso que eu estou dizendo que esse debate, eu estou de acordo é um debate que tem que ser feito na sociedade. A sociedade tem de assumir suas responsabilidades. A gente já sabia que esse debate, dificilmente a gente ia ficar concentrado só no ponto específico do rodízio. A gente fatalmente ia abrir para a mobilidade, né? Mas é o nosso tempo e a gente se compromete a realizar outros programas onde a gente traga de volta essa questão, esse tema que é tão importante para a sociedade. Queremos agradecer muito a participação de todos vocês e pedir desculpas porque nem todas as perguntas puderam ser contempladas. Agradecemos a presença dos senhores e lembramos que a Opinião Pernambuco fica por aqui e volta amanhã.